Programa Reflexões. Oferecimento Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Olá! Hoje vamos tirar uma dúvida interessante sobre o saneamento básico no Brasil. Por que aqui as pias não se usam os trituradores para triturar as cascas de fruta, toda a matéria orgânica que é gerada durante o preparo dos alimentos? E esse material acaba virando o lixo molhado, ou vai junto com os recicláveis, que aí tiram a qualidade dos produtos recicláveis. E também, a outra pergunta, por que no Brasil não se lança, como na Europa e em outros países, o papel higiênico diretamente no vaso sanitário, fazendo com que nós tenhamos os cestinhos nos banheiros ao lado dos vasos sanitários? E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o professor, doutor em engenharia ambiental pela Universidade de New Wales, na Austrália, e professor da Universidade Federal de Minas Gerais, que nos atende em seu retiro nesse período de confinamento. Dr. Carlos Queniquero, muito obrigado por nos receber. Nós vamos deixar essas duas perguntas inicialmente para o senhor. Bom, Bressão, inicialmente, obrigado pelo convite para esse bate-papo aqui, né? O assunto daria para a gente conversar aí, seguramente mais de uma hora, né? Vou tentar ser compacto aqui. Essa pergunta do papel higiênico, eu já estou acostumado, praticamente todo semestre, né, tem algum aluno que faz essa pergunta. Do triturador, um pouco menos. Eu acho que a gente poderia analisar essas duas questões em três perspectivas, né? A técnica, a econômica e a ambiental. Então, vou começar pela última, ambiental. Tem uma ferramenta importante para a gente avaliar esse desempenho ambiental, né, que possivelmente você conhece, muitos conhecem, que é análise de ciclo de vida. Então, a gente poderia aplicar essa metodologia, né, para verificar o que acontece com esse resíduo orgânico que hoje vai para o lixo, né, e poderia ser triturado e ir para uma estação de tratamento de esgoto. O papel higiênico, né, ele a mesma coisa, ele poderia ir para o lixo, né, ou para o esgoto. Então, uma análise interessante é você fazer uma avaliação do ponto de vista local, né, na sua localidade. Então, se o sistema de coleta e tratamento dos resíduos sólidos e de coleta e tratamento do esgoto são completos, né, do ponto de vista ambiental, ou seja, se é coletado e vai para um aterro sanitário, ou se o esgoto é coletado e é tratado adequadamente, então, basicamente, o papel higiênico e o resíduo orgânico vão parar num aterro sanitário, numa linha, ou eles vão para uma estação, e aí boa parte desse resíduo, né, vai virar um lodo na estação de tratamento de esgoto, que normalmente no Brasil vai também para um aterro sanitário. Então, o fim, né, a destinação final, em boa parte dos casos, acabaria sendo a mesma se você tem um adequado sistema de saneamento do ponto de vista de resíduos sólidos e de esgotamento sanitário. Certo. No entanto, você tem alguns aspectos que poderiam ser analisados. Por exemplo, a questão do transporte do resíduo sólido geralmente é feito em caminhões a diesel, né? Então, esse transporte a diesel ele tem um fator de emissão, né, de gás de efeito estufa Um custo muito elevado, ambiental né? a mais, né? Exatamente. Então, você tem um impacto ambiental muito pior, né, mandando para o aterro sanitário, enquanto o transporte, né, até a estação de tratamento de esgoto normalmente é feito pelo sistema de coleta por gravidade, sem consumo de energia, mas pode haver também estações elevatórias de esgoto, o tratamento do esgoto pode ser muito mecanizado e consumir energia. Então, você teria que fazer uma análise mais completa do ponto de vista ambiental. Do ponto de vista técnico, as duas soluções são possíveis, né? Tanto é que em países desenvolvidos, né, normalmente o resíduo orgânico é triturado, o papel higiênico também, ele se desagrega no esgoto, né, e não causa impactos técnicos. Então, sim,
E a questão do resíduo orgânico, principalmente, ele poderia ter um aspecto muito positivo, né, se fosse para o tratamento do esgoto, pela via anaeróbia, quando o processo de tratamento de esgoto é anaeróbio, porque, nesse caso, essa matéria orgânica seria convertida em biogás e você poderia recuperar e aproveitar essa energia. Mas isso depende do contexto local, porque, normalmente, a energia do biogás não é aproveitada no Brasil. Então, tem Sim. alguns aspectos, né, que tem que ser olhado conjuntamente, ambientais, técnicos, as duas opções são possíveis, né? E também, obviamente, do ponto de vista econômico, né, que acaba sendo o fator decisório principal. Se a gente joga o resíduo orgânico junto com os resíduos que são recicláveis também, há um processo de contaminação e deterioração da qualidade do resíduo reciclado, reduzindo o custo desse, né, final desse resíduo para quem está fazendo a cadeia de recuperação da reciclagem, né? E um outro ponto que eu acho interessante também, que se eu pudesse comentar, nós temos uma aplicação para isso, né, na agricultura, né, de resíduos orgânicos que praticamente nós estamos fazendo, jogando fora esse material, né? E a agricultura, cada vez mais os nossos solos são extremamente ávidos de matéria orgânica, né? E nós estamos deixando de utilizar esse material. Exatamente. Eu coordeno atualmente, né, junto com outros colegas, um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em estações sustentáveis de tratamento de esgoto. Então, a gente trouxe, né, para dentro da engenharia sanitária e mais particularmente para a questão do tratamento do esgoto, o conceito, né, da economia circular, né, do fechamento de ciclos. Então, isso que você falou mostra exatamente que a gente ainda pratica a economia linear, né? Então, você tem um produto, consome, isso vira um resíduo e vai para uma destinação final e você não fecha o ciclo. E nessa questão da matéria orgânica, isso é perverso, né? Porque a matéria orgânica você pode agregar um valor muito grande, né, quando você recupera esse subproduto, tanto na linha do resíduo sólido, né, quanto na linha do tratamento do esgoto. Então, a recuperação dessa matéria orgânica e dos nutrientes que ela contém, né, principalmente nitrogênio e fósforo, são fundamentais, né, para você ter uma economia mais equilibrada. O planeta já extrapolou os limites de sustentabilidade em relação ao nitrogênio já algumas vezes, né? Então, a gente tira hoje nitrogênio do ar para fabricar, né, para produzir o fertilizante químico contendo nitrogênio, que vai para a produção agrícola, vira alimento, o alimento depois vira esgoto, né, e ele não retorna para o solo. Via de regra, né, quando tratado, esse esgoto é destinado a um corpo d'água, a um recurso hídrico, né? Então, nós estamos transferindo o nitrogênio da atmosfera para os cursos d'água. Então, é Poluindo os muito cursos importante, d'água, né? Inclusive, né? poluindo os cursos d'água, porque a maioria das estações não remove o nitrogênio. Então, Sim. a lógica da economia circular no tratamento do esgoto é não remover o nitrogênio, porque isso é caro, gasta energia, né? Então, a gente mantém o nitrogênio, mantém o fósforo, que é um outro recurso ambiental mineral finito, as reservas de fósforo são finitas, né? 50, 70 anos são as estimativas que a gente ainda vai ter essas jazidas de fósforo. O Brasil importa fósforo, né? Então, você trazer essa lógica da ciclagem, né, da matéria orgânica e dos nutrientes é super importante, e o solo, né, é exatamente a destinação final adequada. A gente estaria retornando para o solo o que vem do solo, né? Então, um Sim. fechamento de ciclo muito, muito bem-vindo, né? E que pode, com certeza, ser praticado. Ou seja, o lodo do esgoto e o efluente líquido tratado, ricos em matéria orgânica, nitrogênio e fósforo, destinados, né, para fertirrigação ou recuperação de área degradada, por exemplo, que é uma realidade que a gente tem em Minas Gerais, né, por conta das minerações em vários locais do estado, né, principalmente no quadrilátero ferrífero. Então, perfeito, o Bressan, é isso mesmo, né, é uma solução, desculpe a palavra, né, burra, né,
continuar mandando matéria orgânica para aterro sanitário, né? Nós estamos desperdiçando esses elementos, né? O nitrogênio, o fósforo, nós estamos gastando dinheiro transportando que é encarado como resíduo nesse caso, né? E não como um biossólido, e mais, né? Emitindo gás de efeito estufa por conta do transporte em caminhões diesel e também por conta das emissões fugitivas nos aterros sanitários. Então, tem um caminho ainda longo a percorrer, mas os primeiros passos estão, sim, sendo dados no Brasil, né? A gente tem alguns bons exemplos, né, de estados, né, que enviam boa parte do lodo do tratamento do esgoto para culturas agrícolas. O grande exemplo que a gente tem é o estado do Paraná. Ok. Doutor Kenikaro, olha, essas informações são muito úteis e principalmente no momento em que se pretende ampliar em muito a oferta de serviços de coleta e tratamento de esgotos no Brasil. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação.